Louvamos a Deus, porque já temos orado. Na verdade, não é o suficiente. Não é que eu oro muito, não. Mas sabe, devido às dificuldades que os dias são maus, então exigem que a gente ore mais. Mas pelo menos nós temos um período de oração na igreja, os cultos de doutrina, de ciclo de oração, um período onde a gente pode dedicar mais algum tempo à oração. Jesus disse: orai sem cessar. Não pare de orar. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele recomendou que devemos orar sem cessar. Devemos orar e vigir, para que não entreis em tentação. A oração previne, dá condições para o crente resistir às tentações. Muito bem. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 9 e 10. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá estão ainda, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Amém. É um texto bem conhecido, é uma história que passa de uma calamidade para um momento de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. O fato é que esse texto ele está ligado a um cerco feito pelo rei Ben-Hadad, rei da Síria. Os sírios sempre foram inimigos, não vamos confundir Sírio com Ciro. Ciro foi aquele rei benevolente dos persas. Sírios são o adjetivo que é da Síria. E eles sempre foram inimigos de Israel. E o que os sírios fizeram sob o comando do seu rei? Cercaram a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era a capital de Israel. O rei, quando era Saul, era um rei só, era uma nação só. Depois veio Davi, permaneceu ainda um reino só. Salomão, um reino só ainda. Cada um tem governado 40 anos. Passaram-se 120 anos o rei de Israel unidos, uma capital e um só rei. Depois que Salomão morreu, os seus dois filhos dividiram o reino, e um tomou conta de 12 tribos, melhor 10, e formou o reino de Israel, a capital Samaria, que é onde está registrado esse fato que lemos nesta noite. E as duas outras tribos formaram o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém na época. E fato que as cidades naquela época
antigamente eram cercadas por muro. Não é como hoje que a gente olha no mapa, aí tem um limite, quando vai de carro, vai de ônibus, aí tem um limite entre tal cidade e tal cidade. Às vezes é um rio, às vezes a gente nem vê, é invisível. Mas naquela época, a cidade era limitada por muros, por causa dos inimigos, para não invadir a cidade. E Ben-Hadad, ele usou esta tática, cercou a cidade, ninguém entrava na cidade, nem também saía, ninguém podia socorrer dentro da cidade, e ninguém também podia sair para pedir socorro. Essa tática era usada para poder render a cidade através da fome. Esse cerco que eles faziam, eles não faziam para um mês, 2 meses, 3 meses, era de 3 anos para lá. A quantidade de comida, de animais, festa, era para o exército ficar lá o tempo que fosse suficiente, porque ninguém poderia levar a alimentação para os que estavam dentro da cidade, e nem ninguém podia sair para buscar alimento. Então, acabava o abastecimento de alimento da cidade e o povo se rendia. Uma tática de guerra. E a fome se expandiu tanto em Samaria que as pessoas começaram a proceder como animais. E o rei Acabe, ele ia passando, a mulher gritou: socorra-me, rei meu Senhor. Ele disse: o que é que eu posso fazer? Está todo mundo aqui, nossa situação difícil, como é que eu vou lhe socorrer? O que está acontecendo? Aí ela contou o relato ao rei. Disse que ontem eu fiz um negócio com uma mulher e ela pediu meu filho primeiro para a gente comer, e eu dei o meu filho. E nós comemos nosso filho. E o trato do outro dia eu pegaria o filho dela e comeria juntamente com ela. E ela agora não quer dar o filho dela para a gente comer. Você imagina que qualidade humana é Maria. É terrível. Mesmo na fome, mas um homem tem a capacidade de matar o filho para comer por causa da fome. Está escrito na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, está escrito nela, é verdade. E aí o rei, quando viu aquilo, rasgou as suas vestes e viu que ele, as mulheres, viu que ele estava vestido com um saco e amarrado com um cordão por baixo das vestes reais, em sinal de humilhação. E o rei, ele ficou perturbado e disse: olha, isso tudo é por causa de Eliseu. E tem uma coisa: eu vou mandar matar Eliseu. E quando ele procurou, mandou mensageiros para matar Eliseu, Deus revelou a Eliseu e disse: olha, aí vem os enviados do rei, e com certeza após ele vem o seu senhor para me matar. E ele estava reunido com os anciões, aliás, os anciãos, e disse a eles: olha, o que vai acontecer é o seguinte: amanhã, por estas horas, haverá uma fartura enorme em Samaria. E aí o capitão do rei ouviu aquilo e disse: ainda que Deus abrisse a janela do céu, isso não aconteceria. E às vezes você vai ver, mas você não vai provar, não vai comer, porque a alimentação vai ser tão grande que vai estar parada. Uma medida de farinha vai ser um ciclo, que era 11 gramas de prata, um valor insignificante
de cevada por 11, ou por um ciclo de prata, para 11 gramas de prata. E ele não acreditou o capitão do rei. Ele disse isso diante dos anciãos e também na equipe que o rei tinha mandado para prender ele lá. Dito isto, é lógico que não vamos matar, vamos aguardar isso acontecer. Se vai acontecer ou não. E aguardar. Aí o texto muda dessa situação e vai lá para as portas, os portões de Jerusalém, de Samaria, melhor dizendo. E diz que estavam lá 4 leprosos. E esses leprosos fizeram uma conferência. E começaram a conversar um com o outro. E disse: olha, a nossa situação está difícil. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Ficava aqui na área que ficava os leprosos, fora dos portões da cidade, fora da cidade. Se nós formos a Jerusalém, a Samaria, melhor dizendo, vamos morrer de fome, porque lá também não entra ninguém para levar e nem entrar, ninguém vem buscar nada de fora. Nós vamos morrer também. Só que o resto é uma alternativa. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque não tem alimento lá. Nós vamos até os sírios. Vamos pedir a eles comida. Se ele der comida para a gente, bem, se matar a gente, vai não dar quadro nenhum, porque se ele ficar aqui, morre. Se entrar na cidade, morre. E se eles quiserem matar a gente, nós vamos morrer também. Não temos muitas escolhas. E se dirigiram para o arraial, para onde estavam acampados os exércitos sírios em volta de Samaria. E o que Deus fez? Quando aqueles 4 leprosos começaram a caminhar em direção aonde estava o acampamento dos soldados sírios, Deus, a gente pode dizer assim, ainda não deu, mas Deus criou uma situação no meio do arraial dos sírios. Porque eles começaram a ouvir como que viesse um exército enorme contra eles. Barulho de muitos soldados, muito cavalo, de carro, de guerra e tudo mais. Eles disseram: olha, o rei de Israel alugou os egípcios e eles estão vindo contra nós. Na verdade, não era nenhum exército, era 4 leprosos, famintos, mas acontece que Deus fez esse milagre, fez com que eles ouvissem como se fosse um grande exército marchando contra eles, e com medo de serem destruídos, abandonaram o arraial, deixaram lá tudo, deixaram cavalo, jumento, alimento, roupa, prata, ouro, abandonaram tudo do jeito que eles estavam lá, não levaram nada, absolutamente nada. E quando os leprosos chegam lá, não tem ninguém. Não, vê se tu conhece, vê se eu vi alguém por aí conversando aí, uma tenda aí, vê se tem alguém escondido, vê se vai emboscada. Analisar, não tem como. Porque a gente está vendo aqui, olha, que até eles deixaram cair no meio do caminho algumas coisas aqui, como que fugindo, não sabiam os leprosos, o mistério que Deus tinha causado com a atitude dele, louvado seja o nome do Senhor. 4 leprosos, que ninguém dava nada por ele, destituídos da sociedade, doentes, discriminados, mas Deus, pela atitude daquele leproso, fez com que eles caminhassem até lá, e ali Deus faz aquele estrondo, como se fosse um grande exército, fugiu o exército sírio. E eles chegaram na tenda, comeram, pegaram prata, pegaram ouro, vestes, se fartaram, não gastaram um tostão de maneira. Tinha ouro, prata, vestes, comida, eles comeram à vontade, porque lá tem a comida
Quando fazia um cerco desse assim, se fosse preciso passar um ano, 2 meses, ficava lá, até o povo se render. Mas Deus, que na sua onisciência conhece todas as coisas, tocou no coração de um deles: olha, já está anoitecendo. E se nós ficarmos calados, só desfrutando, só agindo da bênção aqui, pode nos vir algum mal. Ou seja, pode nos castigar, nos voltar. Então vamos até a casa do rei e anunciemos a eles, ou ao rei, o que está acontecendo. Foram até lá, bateram no portão, disseram: olha, o arraial dos Círios está abandonado, não tem ninguém lá não, está lá à vontade. Esse é o momento de vocês saírem para se alimentar, esse é o momento de vocês poderem abastecer de alimentação. E o rei, quando recebeu a notícia, diz: olha, eles podem ser buscados, eles podem estar tudo escondido. Quando a gente sair da cidade, eles invadem a cidade, queimam e destrói a gente. Mas alguém teve uma ideia: olha o seguinte, vamos fazer um teste, vamos pegar os poucos animais que ainda restam, vamos mandar e alguém vai observar. Se chegar lá, eles mandaram que vai chegar os animais, vai atacarem, a gente está distante, não vai atingir a gente. Ele pode fechar os portões da cidade e assim ficar protegido de novo. E mandaram os animais. E nada aconteceu. Quando eles soltaram, quando eles entenderam que não tinha ninguém no arraial dos Círios, a invadir. Quem vê, irmãos, mas a pessoa perder a educação é quando a pessoa está com fome. Fome meio daquela cara. E vende muita comida, irmão. Aí partiu para. Na verdade, quando chega, coloca. Não é assim. Aqui tem. Quando a escola vamos lá, não tem negócio de organizar, não. O povo partiu para cima para pegar a alimentação, suprimento estava lá que tinha para vários anos. Se precisasse passar ali, era muita. E o rei, ele colocou, deu ordem ao capitão que ele se escorava no seu braço e disse: olha, você vai guardar isso aqui, não deixa o povo guardar não. Vamos primeiro levar para a cidade, para o povo comer tudo, saquear, e aí a gente vai e depois distribui. Mas era uma ideia para que se cumprisse a profecia de Eliseu. Ele foi guardar o local da comida, o povo passou por cima dele com tudo, o povo com fome, passou por cima dele com tudo. Ele viu a fartura em Samaria, mas não pôde comer como Eliseu tinha profetizado. O povo pisoteou ele morreu na bênção, mas não provou da bênção do Pai do Senhor, por causa da sua incredulidade. Mas o que eu gostaria de salientar dessa história é que os leprosos, quando eles tiveram aquela conversa, disseram: hoje é dia de boas novas, vamos à casa do rei. Hoje é dia de alegria, dia de levar uma mensagem de esperança para o rei. Nós sabemos como estava Samaria sofrendo. Lá dentro da fome deve estar campeando mesmo. Eles precisam ouvir essa boa notícia, que tem comida aqui fora o suficiente para eles todos. E é sobre esse texto. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas para aquele que está cansado. Para aquele que vem lutando. E é o peso das lutas, das dificuldades, dos problemas, das tribulações, as responsabilidades
quem é maior do que o mais forte do que esse Deus, o mais poderoso é Jesus, para tirar, aleluia, e dar o fardo leve, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é boas novas para quem está triste. Às vezes, irmãos, as lutas e os sofrimentos são tão grandes que para a pessoa dar um sorriso, eu não sou fácil de dar sorriso, porque cada pessoa tem seu estilo. Tem pessoa que qualquer coisa, dentro de todo mundo, foi ligado comigo. Tem pessoas que se zoam, mas não quer dizer que a pessoa não é alegre. Mas eu estou falando aqui de uma tristeza, aquela tristeza que muitas vezes traz assim, desânimo na vida. A pessoa não sente alegria, busca, luta. E Jesus chamou a gente para viver uma vida de tristeza. O sofrimento traz tristeza nova, mas Jesus certa feita disse para nos dizer: olha, o mundo vai ficar alegre, contente, vocês vão ficar tristes. Mas eu digo uma coisa para vocês: que quando a vossa alegria vier, ou a alegria que vocês têm, ninguém vai tirar de vocês, porque a alegria que eu tenho a vocês, o mundo, o pecado, não vai poder tirar. Porque a alegria que eu dou é verdadeira, você vai ser feliz, você vai sentir a presença de Deus, se alegrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai saltar como os cordeiros nos campos com tanta alegria, porque o Senhor Jesus, Ele tem felicidade para nos dar. Aleluia. Hoje é dia de boas novas. Talvez alguém disse para você uma palavra que foi como uma seta no seu coração e fez com que você se entristecesse. Mas nesta noite é noite de boas novas. Deus quer dar alegria ao teu coração. Que essa seta, aleluia, e colocar a alegria do Espírito Santo na tua vida, para você poder caminhar com dedicação, aleluia, feliz, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Nada pode calar um adorador, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Hoje é dia de boas novas para os fracos. Tem uma coisa interessante com relação à pessoa que se acha fraca. Na minha opinião, eu acho que está de acordo com a Bíblia, é melhor você se sentir fraco do que se achar forte. É melhor você se sentir fraco, do que se achar forte. Porque quando eu me acho forte, eu começo a ter autoconfiança. E quando eu tenho autoconfiança, eu estou a um passo para a guerra. Todas as pessoas que são autoconfiantes, que acham que são fortes, fulano cometeu tal pecado, eu não cometo isso. Deus me livre. Isso não é questão de você querer ou não querer. É questão de você estar debaixo da potente, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Aí Ele vai guardar você. Você vai ficar seguro. A Bíblia diz que o Senhor renova a força do cansado. Ele dá fortaleza, dá vigor. Quando a gente começa a achar que é fraco, porque a gente começa a buscar o poder de Deus, a força de Deus para vencer as nossas fraquezas, aí sim se cumpre o que a palavra de Deus diz. Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa
leprosos. Eles se acharam fracos, sem poder frustrar, não tinha mais solução nada, tinha que apelar para alguma coisa, e foi esse apelo para alguma coisa que levou Deus a agir, a assombrar, porque eles iam a assombrar o exército enorme e poderoso da Síria. Você pode se achar fraco, mas quando você fica debaixo da potente mão de Deus, Deus age no teu lugar. Alguém que acha que ia destruir você de uma vez por todas e acabar com você, ele acha que você é fraco, ele não tem nenhuma segurança nesse meio, ele é um pobre coitado, ela é uma pobre coitada, mas tenha cuidado. Esse pobre coitado, essa pobre coitada, tem um dom que, aleluia, nos títulos dele é o Deus forte. Foi isso que o gigante Golias deu em Davi. Pensei que iam mandar um outro para lutar, mandaram um menino, desprezou. Não, ninguém pode desprezar o menino, não, nem o próprio diabo. A gente vê muito crente aí que não aprendeu da Bíblia, não, e a gente vê muito por aí querendo dizer: não, chuta a cara de Satanás, você não vai depois. Coitado, eu não sabe nem por que está pegando. Você também não vai superestimar ele. Ele não é mais poderoso do que Deus. Agora não subestima demais, não, porque ele é astuto, ele é comparado a uma serpente. Sempre fica ali caladinha, enroscada, levanta a cabeça e fica lá. Na hora certa, não se engane, não. O diabo é astuto. E ele, quando quer atingir a tribo para matar, ele sacode o veneno dele. Agora nós temos um que é mais poderoso, que já pisou na cabeça da serpente. Jesus, sim, pisou na cabeça da serpente, que é mais simbólico, destruiu o poder do diabo, o pecado, a morte e o inferno. Lá na cruz do Calvário, o forte, o grandão do Galileia, ele sim, ele é forte no nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, hoje é dia de boas novas também para quem está enfermo. Quem está enfermo, sim, Jesus não mudou, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória seja dada no nome do Senhor. As enfermidades, elas estão também sob o poder e o domínio do Senhor Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. As enfermidades, elas estão sob o domínio. Jesus não faz cura para fazer propaganda da sua pessoa. Ele faz cura e atua de acordo com a fé e para autenticar o seu título de ungido de Deus, do Messias. É a autenticação com carinho. Ele já é, só carimbando, confirmando que ele é poderoso sobre as enfermidades. E hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. E nós cremos que Jesus cura. Eu gosto muito daquela expressão do leproso. Ele fez uma expressão diferente do pai daquele menino que era atormentado. Senhor, se tu podes, veja só, é duvidar do poder do Senhor. Se tu podes, faz alguma coisa, acrescenta a minha fé. Mas o leproso não, o leproso, Senhor, se tu queres, aleluia, tu podes. Ao contrário, se tu queres, basta ele querer.
ele querendo, o câncer vai embora. Ele querendo, o coração é curado. Ele querendo, o tumor desaparece. Ele querendo, o diabetes desaparece também. Ele querendo, o cego vem. Ele querendo, glória seja dada o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Glória seja dada o nome de Jesus.